Oi, viajante da vida. Qual família que não tem problemas? Qual família que não enfrenta dificuldades? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender muito, mas muito, sobre essa grande ideia de Deus e ver que ela pode ser um ninho aconchegante nas nossas vidas. Enquanto roda a vinheta, você já aproveita e... deixe seu joinha e se inscreve no canal. Desde já, obrigado e boa viagem! Família Espírita, boa noite, e que essa sensação de família, essa percepção de que quando nos reunimos com e por Jesus, nós somos mais fortes, nós temos condições de consolar a nós mesmos e também consolar a sociedade em que estamos, mergulhada em tanto sofrimento, mergulhada às vezes em tantas tristezas, que até mesmo as famílias, que deveriam de certa forma estar protegidas desses assédios, se ressentem dolorosamente da invasão de ideias materialistas, de situações tormentosas como a droga, como o alcoolismo, como a dissociação dos valores afetivos. E somos convidados já há bastante tempo. A codificação contempla a célula familiar como um instrumento importantíssimo para que o Espírito realize a tarefa que tem a realizar na Terra. Para que o processo reencarnatório seja conduzido a contento, é necessário que tenhamos famílias equilibradas e estruturadas, que possamos observá-las com aqueles olhos gentis que a doutrina espírita nos permite ter e trabalhar intensamente para que cada núcleo familiar, para que cada conjunto estruturado da forma como a sociedade hoje define que deva ser, possa realizar a sua tarefa de amor e paz, mas principalmente possa ser para nós uma plataforma de lançamento à felicidade e a evolução. A família vem sofrendo transformações ao longo dos anos. Nos milênios da nossa iniciação na vida, na forma humana, nem havia famílias. A união das criaturas para a reprodução era fortuita, semelhante ao que ocorre com os animais, embora alguns deles até demonstrem propensão a uniões definitivas. Depois, para garantir propriedade, para assegurar a predominância das terras, as estruturas familiares começaram a se formar. E a partir daí, então, reunindo esses seres, fazendo com que convivam por mais tempo, fazendo com que os cuidados dos mais velhos em relação aos mais novos, e depois se invertendo dos mais novos em relação aos mais idosos, começassem a forçar na individualidade espiritual o desenvolvimento do sentimento do amor, da fraternidade. Mas temos visto, sim, as nossas famílias hoje são tão diferentes daquelas de séculos mais anteriores. Até uma história bastante pitoresca que ouvimos, trazida lá do nosso interior mineiro, que em determinado período, numa cidade pequenininha, uma jovem jornalista, daquelas recém-formadas, acabara de concluir o seu curso de comunicação e conseguiu um emprego na rádio local. Havia poucas notícias, normalmente um boi que fugia, uma cerca que se rompia, a chuva que vinha ou que não vinha, até que em determinado momento, numa das reuniões de pauta, recebeu a incumbência de cobrir uma festa numa fazenda. E já imaginou como seria tedioso isso. Mas era uma festa de uma família reconhecida, de uma família muito querida na cidade inteira, e lá foi ela, com seu instrumental, com seu equipamento, tentando colher aqui ou ali algo que pudesse atrair a atenção dos seus ouvintes.
Inicialmente nada lhe pareceu diferente, nada lhe pareceu surpreendente, até que, ouvindo aqui e acolá comentários, percebeu que aquele casal, bonito, idoso, os cabelinhos branquinhos, a senhora já mais volumosa, a bochechinha rosada ainda, estavam casados há 60 anos, o que já era motivo de entrevistas, em tempos assim como os nossos, em que os relacionamentos, os casamentos são contados por semanas ou meses. 60 anos de casados já seria matéria até para algum tipo de noticiário da capital, pensava ela. E ao conversar com um dos filhos do casal, ela percebeu, sendo ele um dos mais velhos, daqueles que conviveu de mais perto com toda a estrutura familiar, porque era muito numerosa, ele falava que os pais jamais haviam discutido, nunca haviam tido uma briga, e isso não era mais motivo de notícia só para a capital. Era algo a ser desvendado, era um mistério a ser revelado, e ela poderia até ganhar um prêmio. E tinha então que entrevistar o casal. Decidiu que deveria, em algum momento, ao longo daquela festa, conseguir a receita dessa união assim tão longeva. Passou o dia inteiro, era um grande churrasco, muitas visitas, muitos parentes. Ao final da tarde, todos já cansados, o casal de aniversariantes sentou numa cadeirinha de palha na varanda da fazenda para descansar um pouquinho. E ela percebeu que era a sua chance. Sentou-se entre os dois, comunicou que estavam ao vivo, que gostaria de parabenizá-los pela celebração dos 60 anos, mas que gostaria também de passar aos ouvintes a receita de 60 anos de união sem brigas, sem discussão, em pleno entendimento. E como aquela cumplicidade que ocorre sempre entre o elemento feminino, virou o microfone para a senhora. O senhor tirou o chapéu, passou a mão no microfone e disse: eu respondo. É muito simples. Nós nos casamos na fazenda dos pais dela. Foi uma festa de 3 dias. Matamos vários bois. Foi algo muito interessante. Depois da festividade, eu peguei a minha noiva, e ela era levinha, coloquei no cavalo. Começamos a vir para esta fazenda onde nós íamos morar e passar a nossa lua de mel. Na porteira da fazenda, o cavalo empacou. Eu dei um tapa na orelha do cavalo e disse para ele: primeira vez. Caminhamos mais um pouco, e mais adiante, umas léguas mais, num mata-burros, o cavalo empacou outra vez. E aí eu dei um soco na cabeça dele e disse: segunda vez. Quando nós já estávamos chegando na fazenda, uma serpente passou, de repente o cavalo empinou e quase nos jogou para trás. Eu desci do cavalo, tirei a minha esposa, fui ao alforje, peguei a espingarda, encostei na cabeça do cavalo e disse a ele: terceira vez, e soltei um tiro. Ela ficou espantada, mesmo assim silenciou. Tomei-a no colo, entramos para a nossa vida de casal, que maravilha no começo, tudo entendimento, tudo alegria, tudo novidade. Mas à medida que fomos nos adaptando, voltando às nossas rotinas, ao nosso trabalho, fiquei eu durante muito tempo na lida, e uma noite resolvi ficar até mais tarde para um dedo de prosa com os amigos, na venda. Tomaram uma daquelas branquinhas, e cheguei em casa, já era tarde da noite. Quando entrei, a mesa do jantar ainda estava intacta. Ela sentada no sofá com uma tromba que parecia um elefante africano. Assim que eu pisei em casa, ela começou: por que você chegou atrasado? E falando alto comigo. Eu disse a ela: primeira vez. E nós nunca mais tivemos outra discussão. É lógico que essa figura pitoresca de família do passado, que tinha um dono, que alguém mandava e os outros obedeciam, começou a mudar já no início do século XX. Os 2 conflitos mundiais, a guerra, as privações materiais, fizeram com que deixasse de existir apenas a figura do chefe da família, porque a mulher precisou sair para trabalhar enquanto os homens lutavam e morriam nos campos de batalha. E elas perceberam que podiam manter a família, que podiam sustentar os filhos nos longos períodos de ausência dos maridos. E a partir daí, então, revoluciona-se a estrutura familiar e ambos passam a ser responsáveis pelos cuidados da prole, mas também pela manutenção material do núcleo familiar. As décadas de 50 e 60 do século passado marcaram um outro momento de dificuldades das nossas famílias. A chamada revolução sexual.
apresentando às criaturas que elas não precisavam ter compromissos, que a união fortuita é que era natural, porque era assim que acontecia entre os animais. Questões discutidas um século antes começaram a ser abatidas, inclusive questionando-se a validade da família, a necessidade dela, por que existir? É algo que aprisiona, é algo que limita as criaturas, quando elas, na verdade, deveriam se relacionar mais amplamente, se esquecendo completamente de que é exatamente no grupo pequenino chamado família que nós fazemos os primeiros exercícios de relacionamento interpessoal e tolerância, porque senão a nossa sociedade se desagregaria. Os relacionamentos abertos, as famílias ditas modernas, aquelas uniões apenas fortuitas, e quando surgia a prole, quem cuidava eram os avós, porque os adultos daquela época não estavam dispostos a assumir responsabilidades. E mais uma vez, as crises que assolaram os nossos núcleos familiares quase os fizeram perder a sua função primordial, de apoiar o espírito na tarefa de evoluir na terra, de apoiar o espírito na tarefa de transformar a terra através da sua ação, através das realizações que ele pode fazer, do potencial que pode desenvolver. Até que em finaizinhos daquele século passado, mais ou menos por volta de 1993, a desagregação era tamanha, as estruturas familiares estavam já tão corroídas, que os jovens se perdiam em conflitos, em uso de drogas, e o Estado ou os Estados finalmente perceberam quanto era caro uma família desestruturada, quanto deveriam gastar com clínicas de reabilitação, com prisões para adolescentes infratores, porque as famílias não estavam dando conta das suas tarefas. E aí, naquele ano de 1993, a Organização das Nações Unidas, porque agora os estados estavam sendo atingidos nas suas finanças, decidiram que o ano de 1994 seria o Ano Internacional da Família. A nossa Federação Espírita Brasileira aproveitou o momento, certamente inspirada pela espiritualidade maior, e lançou na mesma época a campanha Viver em Família, aperte mais esse laço. Família é uma grande ideia de Deus para fomentar a estrutura familiar, para auxiliar as casas espíritas a se tornarem auxiliares das famílias que lhe buscavam. Até porque nossas casas, como postos de socorro, nossos centros, como focos onde se vivencia, onde se pratica o Consolador prometido por Jesus, precisavam estar habilitadas para enfrentar, melhor dizendo, para cooperar, porque enfrentar dá a ideia de conflito, para cooperar para uma melhor estruturação das famílias, sejam elas como chegarem às casas espíritas, sem estabelecer modelos, sem preconceito algum, mas buscando aquelas famílias que chegavam para delas potencializar o que poderiam realizar de bom. Claro que isso não começou na década de 90 do século que passou. Mais ou menos uma década antes, já o Estado de São Paulo, através da USE São Paulo, realizou uma campanha em 1980, em várias instituições no estado inteiro, nas instituições adesas, seminários, palestras, semanas de discussão a respeito dos valores da família, sem os conceitos e os clichês trazidos de outras formas religiosas de pensar, daquelas que imaginavam que a família era uma estrutura com uma casa, papéis assinados, propriedades a serem compartilhadas, testamentos no final das existências. Para a visão espírita, e principalmente na visão dos espíritos, a família era um posto onde o espírito poderia ser colocado. No início da sua jornada, quando ainda num corpo fragilíssimo, precisaria de tantos cuidados que só ela seria capaz de dar. E a USE São Paulo, então, promoveu vários seminários. Divaldo Franco participou de um deles, gerando o livro Laços de Família, numas entrevistas, onde ele faz conceituações muito apropriadas a respeito do nosso núcleo familiar. E os espíritos vêm trabalhando pela família muito antes de as instituições terrenas perceberem, se darem conta do quanto a família é importante para o espírito. Da sociedade inteira, o núcleo familiar é, sem dúvida, o mais crítico, o mais delicado momento da passagem do espírito pela terra.
No Evangelho, como nós aprendemos, lá no seu capítulo 14, a questão dos laços de família, o respeito dos filhos, os cuidados que devem ser tomados, principalmente as relações de amor paternal e amor filial, estabelecendo a partir dali um verdadeiro treinamento para que espíritos que reencarnam sejam verdadeiramente bem-sucedidos no seu planejamento reencarnatório. A escolha da família jamais é aleatória, embora algumas vezes os benfeitores espirituais precisem fazer ajustes por causa da nossa imprevidência, por causa das formas equivocadas como nossas famílias têm começado. E já é da sabedoria dos mais antigos, que para que alguma coisa possa ser longeva, para que alguma coisa possa ser duradoura e bem-sucedida, ela precisa ter um começo bem planejado, bem elaborado, consideradas as necessidades daquele conjunto que se estruturará a partir da união de dois seres, da união permanente, como Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, na sua questão 695. O codificador observando, porque pensamos nós, esses questionamentos em relação à família são do século XX. A suposição de que família era desnecessária é da época da Revolução Sexual, mas não é nada disso. Na França do século XIX, na Europa culta do século XIX, o codificador já observava que vários comportamentos, ainda escondidos, ainda subliminares, faziam com que as famílias enfrentassem grandes dificuldades. A desigualdade social fazia com que as famílias mais pobres tivessem muitos problemas de violência, de alcoolismo, de abandono de pequenos. E as famílias mais abastadas, porque se uniam por interesses, porque não se uniam segundo a lei de amor, acabavam tendo aventuras, experiências extraconjugais, redundando em crimes ou até em coisas piores. E o codificador então pergunta aos amigos espirituais, na questão 695, se a união permanente de dois seres, como Kardec foi feliz na pergunta, já prevendo provavelmente os amigos espirituais, as novas estruturas familiares que o século XXI está observando e que nós, no movimento espírita, saberemos apoiar, amparar e impulsionar para que também elas se tornem transformadoras da sociedade. Se a união permanente de dois seres, pergunta Kardec, é contrária à lei divina, e os espíritos respondem que esse é um momento importantíssimo, é aquele que caracteriza uma mudança radical dentre o comportamento animal e o comportamento dos seres que são capazes de perceber a divindade. Nós, na fase humana da evolução. E eles dizem, é uma evolução, constitui um progresso na sociedade. E aí Kardec pergunta, o que representaria então para a sociedade a desagregação dos laços de família? A dissolução desses laços? E eles respondem, de forma rápida, para que não perdêssemos muito tempo, aprofundando ali naquelas poucas linhas. Seria o mesmo que retroceder à condição dos animais. Naquela época ainda pouco se sabia a respeito de alguns comportamentos de animais que têm parceiros para uma vida inteira. O caso mais conhecido, o caso referenciado, até porque poético, por ser uma ave vistosa, é do cisne, que ao encontrar o parceiro ou a parceira, caso um deles venha morrer, não vai procurar outro. Ficará solitário, a história do canto ou do lamento do cisne no momento em que está prestes a partir. Mas para aquele momento era importante que Kardec destacasse a família construída a partir da união de dois seres para cuidar dos que vierem depois, é um progresso na sociedade. Faltava-nos então agora informação. Para que ela serve? Afinal de contas, mesmo no Livro dos Espíritos nós percebemos, não são os laços consanguíneos, não é a parentela que verdadeiramente conta para o espírito. Tanto que naquela questão do culto aos avoengos, os espíritos dizem que é absolutamente inútil, não no sentido de reverenciar-lhes as qualidades, mas o de apenas apresentarem-se como de sangue azul, porque descendente deste ou daquele nobre. O que conta verdadeiramente é a ação das criaturas, é o quanto elas realizaram de bem para a sociedade em que estão inseridas. Então, já que não era a consanguinidade, poderíamos colocar em risco a ideia de formar famílias.
Qual era a finalidade, então, de termos famílias? É um sentido ainda muito mais amplo. Quando Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, discute um capítulo chamado Parentela, ele nos faz a mesma advertência, ele nos relembra, Kardec, no Evangelho, que nem sempre na parentela nós encontramos os elementos da nossa família espiritual. Mas sempre na parentela nós vamos encontrar os elementos de que necessitamos para o nosso progresso em direção à formação de uma família mais ampla. Desta família, como nós começamos a dizer, a nossa família espírita, mas mais ampla que ela, a família dos filhos de Deus. E a partir daí, então, passamos a ver família não mais como aquele grupo de pessoas que se reúnem para acumular haveres, para ampliar poderes, para fazer casamentos arranjados de forma a garantir mais fortuna, mais influência na sociedade. Ao contrário, os espíritos veem a família com grande atenção, porque quando planejam a reencarnação de alguém, quando planejam as tarefas, quando propõem, porque eles só podem propor, e nós, com o livre-arbítrio, vamos acatar ou não a proposta que nos fazem os benfeitores espirituais. Quando propõem a um espírito que vai reencarnar, o seu planejamento reencarnatório, apresentando-lhe os elementos das famílias, sabem que ele pode ter sucesso ou fracassar, principalmente de como será, dependendo de como será tratado no início da sua jornada, naqueles momentos da infância, no início da caminhada, até alcançar determinado domínio sobre si mesmo, que não precise mais, pelo menos, dos cuidados dos adultos. E é a partir daí, então, que a família, para nós, espíritas, torna-se o porto de atracação, onde nosso barco pode começar a desembarcar os valores que trazemos para a terra. Pode também assimilar outras cargas, como acontece num porto comum, em que os navios são descarregados e carregados. E nós viemos aqui para nos desvencilhar das nossas mazelas, para fazer e assimilar coisas novas, valores novos. E exatamente porque o espírito precisa desse momento, precisa dessa pausa, é que ele passa pela infância. Mas imagine passar pela infância sem o apoio, sem os cuidados da família. É o que temos visto acontecer, não apenas nas famílias ditas de classe social mais baixa, com menos recursos materiais, mas nas mais variadas instâncias, o que levou as organizações terrenas a fazerem as propostas de valorização da família como as temos hoje. Porque filhos criados ao abandono, crianças deixadas em orfanatos, são espíritos que têm muita dificuldade de avançar e de progredir, de superar as suas inclinações de um passado, porque a lei, como sendo de progresso, a lei divina apontando para nós, que hoje, que na encarnação presente, estamos na nossa melhor condição evolutiva, que todas as outras foram inferiores a essa, pensar então, que nesse momento temos ocasião de construir um ser novo. E aí vem o esquecimento do passado, vem a oportunidade de ver, buscar no exemplo dos que estão em torno de nós, dos que chegaram antes, dos adultos nesse momento, como será proceder melhor do que procedemos no passado. Como será vencer uma inclinação infeliz que arrastamos por várias outras encarnações. Daí a família ganhar esse valor superlativo que os espíritos dão a ela. Percebermos na família aquele momento onde cada espírito, passando pela infância, esquecendo-se do ontem temporariamente, consegue assimilar valores novos, como os Espíritos informam na questão 383 do Livro dos Espíritos. E mais ainda, na questão 385, apresentando aqueles que devem cuidar dele, os elementos mais envelhecidos da família, os que vieram antes, como referenciais. Por isso que é muito difícil, embora aconteça. Tanto que Kardec discutiu isso no Livro dos Espíritos, mas é difícil que de famílias desestruturadas surjam adultos ou jovens estruturados. Normalmente, quando nós observamos ambiente educacional, confusões nas escolas, crianças que causam problemas, jovens que se envolvem em confusões, em conflitos, em atritos, em vícios,
Se nós observarmos o lastro, vamos perceber que a família daqueles jovens, que a família daquelas crianças está atravessando um momento de desagregação. Ah, mas isso é falta de dinheiro, isso acontece só em comunidade pobre. Não é verdade. Na escola de um dos meus filhos, que agora estudam em escolas diferentes, em determinado momento, quando eu chegava para buscar o mais velho, um dos coleguinhas, daqueles mais traquinas, mais levados, subia as escadas todo sorridente. Foi mandado para a diretoria pela 4ª vez na semana, era quinta-feira ainda. E aí ele estava rindo. E eu perguntei, mas por que você está rindo? Ah, tio, hoje pelo menos meu pai vai lembrar que eu existo, que ele vai ter que vir buscar na secretaria. Era a maneira de chamar a atenção. E de uma família teoricamente abastada, de uma família com mais recursos até do que nós conseguíamos aproveitar, mas abandonada emocionalmente, deixado de lado, em troca das academias, em troca dos happy hours, em troca do fechar negócios, em troca de cuidar da estética. As crianças foram sendo deixadas de lado, abandonadas, e a família foi deixando de cumprir a sua tarefa primordial. Emmanuel, no livro Consolador, nos aponta o núcleo familiar como sendo, por um momento, em determinadas situações, um cadinho de reparação. Daqueles que nós vemos acontecer nos laboratórios, em que nós colocamos os reagentes e depois acendemos o bico de Bunsen e o fogo faz com que eles se misturem, com que eles se transformem numa substância mais aperfeiçoada, mais aprimorada. E alguns espíritos, alguns de nós, encontramos exatamente na família esse momento da prova de fogo, do exercício da paciência, da tolerância, dos muitos desafios que a família oferece. Porque não encontramos apenas na consanguinidade as doces afinidades do mundo espiritual. Somos desafiados todos os dias à reparação de faltas, à reconciliação com antigos adversários. O que nos deve fazer considerar que cada um de nós está muito bem posicionado na família em que está. Algumas vezes as pessoas vão ao atendimento fraterno, nas casas espíritas, porque suas famílias dificultam sua evolução, porque suas famílias negligenciam suas tarefas de apoiarem-se uns aos outros para que todos alcancem um patamar mais evoluído na condição espiritual. E aí se queixam que o pai abandonou quando era criança, que a mãe não cuidava, ficava com muitos namorados, que o irmão mais velho era louco, apresentou o uso de drogas, e vai mostrando aquele monte de mágoas. A maioria das famílias tem seus problemas, quais não tem? E aí no final, com aquele ar mais piegas, costuma dar um suspiro e dizer, ai, eu tenho a família que eu mereço. Eu costumo dizer, não tem não. E a pessoa se surpreende. Mas Deus não é justo? É verdade. Deus é justo, mas Ele também é bom. E aí Ele não dá a família que nós merecemos, Ele dá a família que nós precisamos. Adequadinha. Pode ter esses momentos todos, pode ter essa gente toda desparafusada, mas sempre vai ter uma avó que cuida, sempre vai ter um tio que patrocina os estudos, sempre vai ter alguém que nos dá auxílio e respaldo. Porque se nós tivéssemos a família que merecemos, quem sabe um domingo visitava metade dela no hospício, o outro domingo na cadeia. Mais ou menos por aí. Então é algo que nós devemos considerar. Cadinho de reparação. Mas será que é sempre assim? Será que nós devemos esperar sempre famílias para nos torturar? Para nos fazer sofrer, para evoluir? E a doutrina espírita não tem essa proposta de fazer ninguém sofrer para evoluir. Ao contrário, a doutrina espírita nos leva a constatar que nós só sofremos porque ainda não somos evoluídos. Então a proposta espírita não é de sofrer para evoluir, mas de evoluir para não precisar sofrer, o que é completamente diferente. Por outro lado, então, se apresentam famílias diferentes, como diz Emmanuel, as questões 176, 175 e 177 do Consolador. De outras formas, são um ninho aconchegante, que espíritos missionários escolhem para o preparo das missões que deverão desempenhar na sociedade. Imaginemos nós, se Allan Kardec não tivesse contado com um pai e uma mãe, como aqueles senhores que lhe respaldaram,
que lhe ajudaram a estudar com Pestalozzi, que o acolheram afetivamente, porque era uma família comum do século XIX, mas que dava atenção e cuidado àqueles que tinha como responsabilidade. Quão mais difícil não seria a sua tarefa? Vejamos no nosso próprio Chico. Depois da desencarnação de Maria João de Deus, a família se desagregou, quantas dificuldades, quantas torturas. E Dona Maria informava ele: tenha paciência quando tomava uma surra da madrinha. Um anjo bom vai chegar. E aí seu João Cândido encontra Dona Cidália Batista e ela exige, para aceitar o pedido de casamento, que ele reúna os filhos. E mais uma vez se forma a família. E a partir dali o Chico pôde desenvolver suas tarefas. Com as dificuldades materiais, é verdade, mas sempre respaldado pelo afeto daqueles seres que ali estavam reunidos. É sem dúvida uma oportunidade preciosa. Mais adiante, numa outra obra sua, Emmanuel nos adverte: a família frequentemente serve ao espírito para realizar um processo que ele chamou de desidentificação. Que seria isso? Nossos compromissos, principalmente os nossos destrambelhos afetivos do passado, nos levam a comportamentos equivocados, nos levam a viciações do sentimento, que só no núcleo familiar, mudando de posições, assumindo características diferentes, com a cobrança da sociedade, com o instinto que impulsiona as criaturas a agirem, essas posições, esses sentimentos atarantados, equivocados, conseguem ser transformados em sentimentos melhores. O caso mais notório que nós poderíamos citar aparece no livro Laços Eternos, em que, num determinado momento, uma condessa leviana envolve-se com o próprio genro afetivamente. Ocorre uma verdadeira catástrofe familiar. Na encarnação seguinte, os espíritos se reúnem de novo, mas agora ele não é mais o seu amante, é um dos filhos, que ela começa a aconchegar, a afagar, a alimentar com a seiva do seu seio, e aquele amor torturado, atormentado, passa então à condição de dedicação maternal. Como na existência anterior ela ainda trazia a culpa do delito de ter sido responsável pelo assassinato daquele rapaz, agora na condição de mãe zelava por ele de forma extremada, ao ponto de colocar-se na frente diante de um projétil para evitar que ele fosse alvejado, devolvendo-lhe a oportunidade de continuar vivendo, desvinculando-se, aí Emmanuel se faz entender, desvinculando-se do amor equivocado que o passado ainda trazia. De outras formas, e nós começamos a falar sempre, parece até que a família, ou que o objetivo de nos reunirmos, até porque o coitado do casal de noivos que está chegando aqui vai achar que sim, a gente vai casar para só cuidar dos que vêm. Não é não. Tá? Emmanuel nos apresenta também no livro Vida e Sexo, que a formação de uma estrutura familiar é também um processo educativo para os adultos. Coisas que nós antes fazíamos, quando chegam os filhos, quando chega a responsabilidade familiar, como muda o nosso comportamento? Criaturas que dirigiam, que eram irascíveis no trânsito, de repente com o bebê, no bebê conforto ou no carrinho, na cadeirinha atrás, ficam tão dóceis no trânsito. Criaturas que antes bebiam em as festas, compravam brigas, agora pensam 10 vezes. Porque quem vai cuidar dos meus filhos se de repente eu vier a faltar? Então é um processo recíproco de educação, é verdade. Porque se nós temos, de um ponto de vista do adulto, a tarefa, a missão de educar aqueles que chegam depois, de amparar, e essa é a função maior, a primordial da família, nós também podemos nos educar para atender a ela. A sociedade, assim, o requer. Os costumes sociais, que muitas vezes questionados e que não podem nos engessar no nosso processo evolutivo, aparecem para nós, agora como nossos auxiliares num processo de transformação, de mudança de hábitos, de reeducação do espírito, e assim adultos e crianças, jovens e muito velhos, se reeducam todos os dias. Quantos comportamentos os nossos filhos não nos apresentam que nós acabamos por adotar?
Hoje em dia, principalmente com os mais variados apelos à sustentabilidade, com esse assunto sendo trabalhado nas escolas, nossos pequeninos estão nos educando, ambientalmente falando. Queixam-se de uso indiscriminado de água. Pai, mãe, fecha o chuveiro enquanto está se ensaboando. Não tem filhos que fazem isso? E começam então um processo reverso, até porque nós entendemos. Na questão 379 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito do filho pode ser mais elevado que o do pai. E os amigos espirituais respondem, sim, se mais progrediu. Ora, como a lei é de evolução, como nós chegamos no milênio passado, e eu acho que a maioria de nós aqui, à exceção do pequenino aqui à frente, chegamos no milênio passado, não é nem no século, viu gente? O meu filho caçula olha para o meu filho mais velho e reclama que ele nasceu no milênio passado, e o Bernardo já é do 3º milênio. Então é algo interessante, eles têm, sim, mais maturidade, mais conhecimento, mais desenvolvimento intelectual, e podem ter, se mais progrediram, mais desenvolvimento moral, o que tende a fazer um processo reverso de educação, em que hoje os jovens educam os mais velhos. Mas embora isso aconteça, e embora, como Lúcia Moisés observa muito bem para nós, esteja criando uma espécie de vazio, de hiato educacional na nossa sociedade, porque como nós, das gerações anteriores, temos imensa dificuldade ainda para lidar com o avassalador avanço da tecnologia, e os mais novos conseguem fazer tudo, operam celulares fáceis, mexem com equipamentos eletrônicos como se já os conhecessem. E conheceram. Alguns deles podem até ter participado do projeto disso no mundo espiritual. Eles pensam que as gerações anteriores não têm valores a oferecer, não têm nada a ensinar, criando um vazio educacional, porque em todo o processo de estruturação da nossa sociedade, cabia sempre à geração anterior passar os valores às gerações futuras. E essa nossa geração mais recente olha para a geração anterior como se ela fosse obsoleta, uma peça de museu, aquele telefone preto de baquelite com disco ainda, quando na verdade eles já estão todos na fase do smartphone. E cada um de nós é desafiado a alcançá-los. E se não podemos alcançá-los, é bem verdade. Até porque não é da nossa alçada alcançar esse conhecimento tecnológico nessa encarnação. O que não tem nenhum problema, vovôs e vovós aproveitarem algum tempo em redes sociais úteis, em mandar um e-mailzinho, em compartilhar uma foto do netinho, está cheio de vovozinha, moderna no Facebook, compartilhando foto de netinho. Depois, quando eles entrarem na adolescência, vocês se preparem. Como é que você colocou aquela foto eu de cueca na varanda, avó? E aí vai reclamar com a namorada e com a avó junto. Então é importante que nós percebamos, não temos, é verdade, conhecimento tecnológico para oferecer a eles, mas temos experiência da vida. Temos maturidade, ou devemos buscar ter, porque algumas vezes, geração da revolução sexual, geração do fim do século XX, extremamente imatura, daquelas que tinha pais que enfrentaram muitas dificuldades e não queriam que os filhos atravessassem essas dificuldades. Então proporcionaram tudo, ofereceram tudo, menos a oportunidade de amadurecer. E esses são os que deixaram os filhos criados pelos avós, em relacionamentos fortuitos. E como nós dissemos antes, já que a família é assim tão importante, primeiro, como começar bem? O Livro dos Espíritos nos diz, a formação da família começa com a união permanente de dois seres, o que já põe por terra aquela história de relacionamento aberto. Ele numa casa, ela na outra, quando tem filho, bota na casa da avó, porque nenhum dos dois quer ter responsabilidade de trocar fralda de noite. Isso não acontece na estruturação de uma família, mas acontece com a união permanente de dois seres. Deixemos assim, para que evitemos alguns clichês trazidos ainda de outras formas religiosas de pensar e que a nossa sociedade hoje vem debatendo, mas que esse não é o momento de nós debatermos.
Teríamos até outras oportunidades, outros seminários, para debater as novas estruturas familiares. Mas todas as estruturas familiares podem receber do Espiritismo muita ajuda, muito amparo para se tornarem eficientes na tarefa de impulsionar os espíritos à evolução. A família clássica, tradicional, pai, mãe, filhos, as famílias ditas pós-revolução sexual, pai com os filhos, mãe com os filhos, as famílias do século XXI, 2 mães com os filhos, 2 pais com os filhos, irmãos mais velhos criando irmãos mais novos, todas são estruturas familiares que a nossa casa espírita precisa estar atenta para amparar. E normalmente surgem desagregações porque o negócio começou de forma equivocada. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, quando ele nos apresenta os vários tipos de uniões para começar a família. E nós poderíamos associar já o casamento, não a assinatura de papel, não uma formalização em cartório, não a preparação de um espólio para o futuro, mas a união permanente de 2 seres, que deveria ser feita pela lei de amor, como na questão 697, Kardec recebe a orientação dos amigos espirituais, que a indissolubilidade absoluta do casamento é contrária à lei de Deus. Porque, de acordo com a lei de Deus, só há união verdadeira quando baseada na lei de amor, e não no interesse material, e não no interesse político. Como as uniões daquela época e de agora, muitas não são baseadas na lei de amor, é necessário dissolvê-las, até para evitarmos males maiores. Mas voltemos a Martins Peralva. E ele diz assim, há vários níveis de uniões. Poderíamos destacar primeiro aquelas que nem têm nenhum compromisso com planejamento reencarnatório, que na verdade surgem como adaptações. As criaturas escolheram não seguir o caminho que lhes foi proposto. E a partir daí então as famílias tiveram que ser reestruturadas. São as chamadas uniões acidentais. Em tempos mais remotos, em tempos de épocas de mais romantismo, imagina assim, em tempos meus, da Naíra, a gente passava uns 6 meses na janela da jovem para ter coragem de pedir para namorar. Depois mais 6 meses passeando na pracinha, em frente da casa, tá? Pelo menos no interior de Minas era assim. Tem uma cidade muito interessante, que uma praça, os homens solteiros rodavam para um lado, as mulheres solteiras rodavam para o outro. Quando formavam o par, eles rodavam no sentido do homem, o machismo danado. Mas passavam 6 meses até namorando na pracinha, para ter coragem de chegar e pedir para namorar em casa, para enfrentar o sogro. E quando ele deixava, tinha que ser no sofá, com o irmão caçula sentado no meio. Era a única finalidade da existência de irmão caçula naquela época. Hoje, os nossos jovens vão para as baladas, vão para as festas e ficam. E quando ficam demais, quando ficam muito, acabam ficando mais de 2, acabam virando 3, 4 e assim por diante. E aí, lógico, essas famílias acidentais são reconsideradas no plano espiritual. Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, nos destaca o caso de Mariana, que aos 16 anos engravida e toda a sua reencarnação teve que ser replanejada, readaptada, para que aquilo pudesse dar bom resultado. E não seria o resultado tão bom quanto do planejamento original, resultado do uso ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas algumas vezes há espíritos que são comprometidos, que ambos, por inferioridade, por haverem se magoado, ou até por não se haverem magoado, mas porque têm sintonia vibratória, reencarnam em experiências ditas provacionais. Casamento de prova. Talvez seja um dos clichês mais graves que o movimento espírita ainda enfrenta. Aquela história de achar que casamento de prova é a reunião de 2 capetas para um atrapalhar a vida do outro. Não é isso. Totalmente o contrário. Vamos ao livro Desafios da Vida Familiar, em que o Espírito Camilo nos convida a considerar que o casamento é de provas quando os 2 espíritos são atrasados, sim, mas estão juntos enfrentando as dificuldades, aprendendo e se reeducando com elas. E Camilo ainda destaca, é de prova e prova que ninguém deve querer ser reprovado, porque senão vem o tal do clichê, né? Vai ter que casar de novo. Quantas vezes criaturas foram assombradas, com uniões infelizes, por décadas, mesmo no movimento espírita, que já desde Kardec dizia que o casamento não é indissolúvel,
que uniões mal feitas, não baseadas na lei de amor, devem ser dissolvidas antes que causem consequências deletérias para os envolvidos. E aí as pessoas achavam, não, olha, espírita não pode separar, é casamento de prova, então você tem que aguentar. E as pessoas aguentavam. E aí se pensava em separar, na outra encarnação casa de novo. Aí as pessoas diziam, olha, eu vou te aguentar para não ter que casar de novo contigo. Já está noivo, gente. A proposta não é essa, não. A proposta é renovação de sentimentos. Se o casamento se torna um campo de guerra, é melhor que estejam separados. Mas se ambos enfrentam dificuldades, juntos, crescem, ótimo. Enquanto isso for possível. Se não for, já aprendemos com Allan Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, que as uniões não são indissolúveis. O que nos remete a um cuidado. Elas não são indissolúveis, mas também não podem ser banalizadas. Todo esse período de casamento do passado, hoje, se tornou um verdadeiro oba-oba. Oba, estamos casando. Oba, estamos descasando. Parece muito simples, mas dá muito mais trabalho descasar do que casar. Então é bom pensar bem antes. Porque se nós, num rompimento, não dermos bons exemplos, não amadurecermos com a frustração, não nos tornarmos pessoas melhores, sim, o compromisso vai se renovar. E às vezes pode até piorar. Lá no livro Ação e Reação, André Luiz observa o caso de uma família em que quase houve um homicídio. O casamento já estava extremamente desagregado. Por uma intervenção dos benfeitores espirituais, o homicídio foi evitado. Mas, durante o sono, recomendam àquela mulher que se separe antes que o marido a assassine. E André pergunta, mas a prova foi interrompida. Será que eles vão ter que se casar de novo na outra encarnação? E o Espírito diz, não. Ela continua sua marcha evolutiva e se desvencilhará dessa necessidade. Mas ele, se não amadurecer, se não crescer, atrairá para junto de si outro espírito na mesma sintonia. Então pode piorar. Às vezes a gente ouve no centro aquelas queixas, né? A mulher chega em casa, chega no centro faltando 5 minutos para começar a reunião, porque ela tinha preparado o jantar todo, fez bife, batata frita, o marido chegou, queria frango. Aí teve que preparar tudo outra vez, estou aguentando aquele encosto lá em casa. O marido chega aborrecido que a mulher, quando viu que ele estava arrumando para ir para o centro, ela queria ir para o cabeleireiro, não tinha quem cuidasse das crianças, bota a cama no centro, seu fanático. E aí ele chega aguentando aquela coisa. Numa outra existência pode piorar, claro que pode. Essa esposa assim, intolerante, na outra existência, pode ser a sogra. Que vai morar com ele. Ou então esse marido impertinente, esse marido que muda o cardápio à sua vontade, na outra existência pode não ser o marido, se ela só tolerou, se ela só odiou e ficou torcendo para ele ir embora, para engasgar com o osso do frango e ir embora logo para o espiritual. Ele pode ser aquele cunhado barrigudo que vem passar um final de semana e fica 6 meses dormindo no sofá em cima do controle remoto. As coisas podem piorar se a gente não der bom caso das nossas tarefas. Então somos chamados, nas uniões provacionais, a compreender que desafios são esses e o que esses desafios nos vêm ensinar. Se não tivermos a sabedoria de aprender com um relacionamento ruim que chegará ao fim, teremos vários outros relacionamentos ruins. E cada vez mais curtos, cada vez mais fugazes. Porque como as pessoas aprendem que elas não desaparecem, não morrem porque separam da primeira vez, elas separam mais depressa das outras vezes. E passa um tempo, está mais rodado que porta giratória de banco, né? A gente tem que ter cuidado com os sentimentos. A família existe para reeducar os nossos valores sentimentais, para reeducar a nossa capacidade de amar. Se negligenciarmos isso, de que valerá ter reencarnado? De que valerá a família, então? Mas, segue Martins Peralva, há casos em que nós temos um espírito mais evoluído, que por amor, por renúncia, e há um livro com esse título, decide então retornar ao mundo espiritual, acolher como cônjuge um outro parceiro em desajuste, em desarmonia, para ampará-lo no processo evolutivo. Destaca-se a mãe de André Luiz no livro Nosso Lar, que diz que vai retornar para casar com o pai dele de novo e ainda ser mãe das 2 amantes que ele havia tido. Olha que coisa!
Isso é que é casamento sacrificial. União sacrificial é isso. Até nós encontrarmos um patamar mais evoluído, de espíritos mais amadurecidos, formando as tais uniões afins. Daquelas que servem, essas servem, como aqueles ninhos que Emmanuel fala, que os espíritos missionários utilizam para reencarnar. Poderíamos até pensar assim, puxa vida, a união do seu João com a dona Cidália foi uma união afim. A união dos pais de Allan Kardec deve ter sido uma união afim, porque eles serviram de modelo à sociedade, estruturadores das famílias. Não fizeram nada de extraordinário, nada de fenomenal, mas para eles, espíritos, foi uma encarnação extremamente proveitosa. Até chegarmos ao nível mais elevado das uniões, as chamadas uniões sublimadas ou transcendentais, em que os seres se reúnem, não apenas para cuidar da prole física, mas para serem pais e mães de ideias e valores renovadores da sociedade. Ah, sim, Allan Kardec e Amélie Boudet são o nosso melhor exemplo de uniões transcendentais, de uniões sublimadas. Começar bem é importante. Se deem tempo, jovens, para pensar um pouco mais, para avaliar se vale a pena. Agora que já comprou a aliança, não tem jeito, viu? Põe no dedo dela logo. Mas, se já tem tempo, se tem um tempo de namoro, um tempo de conhecimento, porque nós sempre vamos estar nos descobrindo. Não nos iludamos com aquela história de que formar uma família é fazer uma festa de casamento, é assinar um papel na frente do juiz, porque espírita não tem padre. Então, nós não temos que ter essa preocupação, até porque casar é um verbo que só deveria ser conjugado no gerúndio. Nós estamos casando o tempo todo. Se eu achar que eu casei, eu me despreocupo. E aí a gente começa a observar como é diferente essa despreocupação, que danos ela causa. Porque na época do namoro, tudo é tão lúdico, tão encantador. Todo mundo, os olhos brilham, é meu peixinho para cá, minha pombinha para lá, minha coelhinha. Aí casa e relaxa, e os tratamentos crescem, o tamanho dos bichos cresce também, né? Porque as pessoas se descuidaram da família. É como um jardim, que se nós não cultivarmos, se nós não cuidarmos, se nós não removermos as pragas, acabarão causando danos, acabarão desenvolvendo ervas daninhas. Então é bom que zelemos pelas nossas famílias, nós espíritas. Como quer que esteja essa família hoje, é o melhor que nós temos, então cuidemos de aperfeiçoá-la. Não fiquemos assim, mas eu queria tanto a família do outro, eu queria tanto, teve um colega do meu filho que me pediu emprestado. Mal sabe ele o que o Maurício Júnior passa, coitado. Então, a gente às vezes pensa que a família do outro é melhor do que a nossa, mas não vai viver lá. A nossa é o ideal para o nosso processo educativo, até de aprender. Como os porcos espinhos fizeram, que se eu chegar muito perto, eu vou me espetar. Então é bom manter uma distância segura de alguns familiares, de alguns parentes. Até porque os ditados antigos também diziam, parentes são meus dentes. E de vez em quando eles ainda mordem a minha língua, ainda mais os outros. Todas as famílias, a doutrina espírita pode ajudar. Para todas elas existe um roteiro de progresso e de transformação. Basta que esse roteiro, então, seja utilizado. Nosso querido Celso Martins, em várias das suas obras, chamava a atenção. Não é à toa que os espíritos propuseram à FEB e às instituições espíritas discutirem família da década de 80 para cá. 34 anos intensamente estimulando a família. Porque nós precisamos. Ainda há muitos tabus nas nossas casas espíritas. E ainda há muita negligência às nossas famílias. Que adiantaria, conversávamos com o Nair ainda antes do começar da tarefa, que nos adiantaria ter roteiros e mais roteiros de atividades doutrinárias, se nossos filhos estivessem desassistidos, se a educação deles estivesse descuidada, principalmente se a educação espiritual deles estivesse descuidada. É por isso que nas nossas tarefas doutrinárias, quando temos oportunidades, os dois vêm conosco.
E ainda trabalham de caixa nos livros, depois ficam me cobrando cachê. Mas é interessante nós ocuparmos as nossas famílias com tarefas na casa espírita, promovermos seminários nas nossas casas espíritas para tratarmos dos assuntos das dores familiares, das dificuldades, dos problemas que as nossas famílias e todas as nossas famílias enfrentam. Não imaginemos que por sermos espíritas, a espiritualidade amiga vai mandar só aqueles espíritos bonzinhos, colhidos de nosso lar para cima. Ao contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, há situações em que espíritos muito atrasados, muito comprometidos, pedem uma família que os ajude a progredir. E aí vai encarnar onde? Em família espírita, né? Ou em famílias equilibradas em qualquer ordem, porque nem toda família espírita, porque não basta o rótulo de família espírita para ser equilibrada. É importante e oportuno que nós cuidemos das nossas famílias nas nossas casas espíritas, que comecemos um processo de transformar as nossas casas espíritas numa família, o que não quer dizer que eu vou na casa do presidente do centro filar o almoço de domingo. Quer dizer que nós vamos nos sentir bem na casa espírita, que nós vamos nos sentir confortáveis na casa espírita, que vai ser interessante, que os nossos jovens vão querer ir à casa espírita porque lá vão encontrar amigos. Em momento, já nesses 20 e tantos anos de tarefas, quase 30 anos na tribuna espírita, nós ainda não tivemos a oportunidade de participar da Comerge no estado do Rio de Janeiro. Porque os meus 2 filhos estão crescendo numa atividade semelhante que ocorre em Leopoldina, Minas Gerais. Eles não abrem mão da Cogel, porque lá eles encontram uma outra família que gostam de compartilhar experiências. E enquanto isso for oportuno, for útil e for educativo para eles, onde nós estivermos, nós poderemos trabalhar. Até com mais liberdade do que em algumas situações que nos são oferecidas aqui. Família é essa proposta de Deus para nós evoluirmos. Família é esse convite de Deus para que nós nos tornemos missionários da transformação da terra num mundo melhor. Agora, então, no chamado período de transição, no período mais agudo de transição, em que tantos missionários estão reencarnando para impulsionar o progresso da terra, em que tantos companheiros comprometidos, endividados, estão reencarnando, tendo oportunidade derradeira para aqui permanecerem. Como a tarefa do Espiritismo junto à família é eminentemente consoladora da sociedade como um todo. Como se trabalharmos pela família em todos os aspectos, na evangelização da criança, do jovem, mas também dos adultos, dos pais, que algumas vezes despejam os filhos na evangelização do centro e vão embora fazer outra coisa. É ótimo que nós tenhamos momentos de trazer os pais, de ouvir sobre os filhos, de falar sobre como os filhos deles são na evangelização. O que eles podem fazer para evangelizá-los em casa, para serem mesmo esses missionários do amor de Deus, que ao acolherem um ser, irmão nosso, porque nós não somos pais nem mães, efetivamente, de ninguém. Somos apenas seres mais amadurecidos, mais envelhecidos, que acolhemos irmãos nossos. Deus confia tanto em nós, que nos manda um irmão nosso, espírito em evolução, em estado de extrema fragilidade. Não consegue falar, não consegue se alimentar, não faz a sua própria higiene, para que nós cuidemos dele, mas não apenas cuidemos do seu corpo, que também nos eduquemos espiritualmente, que também amadureçamos emocional e espiritualmente para cuidar-lhes das almas, para amparar esses espíritos, porque se são missionários, será ótimo que tenham em nossas famílias o campo fértil para produzirem. Se são comprometidos com as sombras, que encontrem nas nossas famílias o abrigo, o recinto onde se possam isolar das tendências infelizes do passado. E assim nos transformaremos em verdadeiras plataformas de lançamento para a felicidade, não apenas dos outros, mas de nós. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais a importância da infância e dos cuidados que a infância merece, e os espíritos dizem, isso é muito relevante,
e tem implicações graves com vistas ao futuro. E aí, como nós somos, na maioria das vezes, superficiais, dizemos assim, é o futuro deles. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa avó, para impulsionar o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Visão acanhada, visão materialista da vida. Afinal de contas, nós não somos reencarnacionistas, nós não somos imortalistas. Então, esse futuro de que falam os Espíritos não são os dos outros que nos foram confiados apenas, mas é o nosso futuro reencarnatório. Então, evangelizar hoje o jovem, cuidar da criança, amparar as criaturas para formarem uma sociedade mais ajustada e equilibrada, vai garantir que nós renasceremos, pequeninos, frágeis, dependentes, mas acolhidos por uma família melhor, bem mais aperfeiçoada do que aquela que temos. Como é oportuno trabalhar assim. E lembrar que essa família que nós acolhemos e a família que nos acolhe é um convite de Deus para nós sermos missionários. Encerrando a nossa tarefa, citaremos um autor que não é espírita, mas sua obra é tão espiritualizada que merece sempre ser lembrada. E num dos seus livros mais vendidos, ele conta a história de um profeta sufi, que caminhava pelas cidades do Oriente levando seus ensinamentos. Como Sócrates fazia quase 400 anos antes de Jesus, reunia-se com a multidão nas praças e esperava que lhe questionassem, que lhe perguntassem as coisas para externar suas posições. Numa praça cheia de gente, aproxima-se do profeta uma mãe que trazia uma criança no colo, um bebezinho pequenino. E ela então, olhando para ele com a criança, diz: fala-nos dos filhos. O profeta mira o firmamento, olha para aquelas criaturas todas e, sinceramente, ele canta o mais lindo poema relativo à maternidade e paternidade que eu conheço nessa existência. Diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas vivem na mansão do amanhã, que não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis fazer-vos como eles, mas jamais tenteis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, nem estaciona nos dias passados. Em verdade, vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as flechas sigam rápidas e para longe. Seja então o vosso encurvar, na mão do arqueiro, a vossa alegria, o vosso galardão, porque assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que permanece estável. E a doutrina espírita nos ensina, nas muitas alternâncias que temos entre a vida material e a vida espiritual. Hoje somos arcos, amanhã seremos mais uma vez colocados na condição de flechas. Ao cuidarmos das nossas famílias hoje, ao cuidarmos principalmente dos nossos jovens, das nossas crianças hoje, nós garantiremos que teremos melhores arcos para nos arremessar ainda mais longe para a felicidade que almejamos, para nos colocar ainda mais perto da paz que nós desejamos. Sejamos sábios espíritas e trabalhemos mais ainda por essa família que é uma grande ideia de Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado.